As contratações de pessoas brasileiras para trabalho a bordo de navios estrangeiros de cruzeiro devem seguir a legislação do Brasil. A decisão é da seção de dissídios individuais do TST. O repórter Daniel Vasques acompanhou o julgamento e traz as informações. Oi, Daniel. Oi, Luana, a regra vale para navios estrangeiros, em percursos em águas nacionais e internacionais. O colegiado entendeu que eles devem seguir a legislação do Brasil naquilo que for mais favorável. Ao todo foram julgados 8 processos sobre o tema, que vinha sendo objeto de entendimentos divergentes entre as turmas do TST. A SDI-1 é o órgão responsável por uniformizar a jurisprudência da Corte. Nos casos julgados, as pessoas foram recrutadas no Brasil. A Lei 7.064, de 1982, que trata de brasileiras e brasileiros contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior, prevê a aplicação da lei do Brasil quando for mais favorável que a legislação territorial. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, relator de 6 dos 8 processos julgados, defendeu que no caso de contratos celebrados por empresas estrangeiras para prestar serviço no exterior, deve incidir a lei do pavilhão, prevista na Convenção do Direito Internacional Privado de Havana e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 18.871 de 1929. Na visão do ministro, a legislação brasileira não é aplicável às empregadas e aos empregados do Brasil que trabalhem em navio de cruzeiro, devendo incidir a lei local da prestação de serviço, já que as embarcações são consideradas prolongamento do próprio território. Se houver fraude, se houver ausência de ética, de lealdade, de boa-fé nessas relações jurídicas, há que prevalecer, naturalmente, a legislação que está sendo chamada, não é? A autoridade judiciária que está sendo chamada para solucionar o conflito. Não vou aplicar uma lei que, naturalmente, contraria princípios éticos e princípios básicos de direitos humanos. O que eu não posso é pegar a lei e aplicar naquilo que eu entendo mais vantajoso. Por quê? Sem, naturalmente, saber qual foi a lei de regência, qual foi a lei de origem e qual foi a lei que, em primeiro lugar, fixou até o valor decorrente da contratação. A ministra Dora Maria da Costa acompanhou o relator. Ela entendeu que os critérios adotados pela legislação internacional são compatíveis com as normas jurídicas em vigor na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Assim, a aplicação da lei do pavilhão é inafastável, ao meu ver, senhor presidente, à luz de uma leitura dos demais diplomas internacionais já ratificados, que têm sido adotados pelas demais nações democráticas participantes do sistema da Organização das Nações Unidas. No entanto, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Cláudio Brandão, relator de um dos casos. De acordo com ele, o conceito de lei do pavilhão, segundo o qual a legislação aplicável é a do país da bandeira da embarcação, tem sido relativizado, principalmente nos casos de bandeiras de aluguel, prática em que a empresa dona do navio registra a embarcação em outro país, a fim de se submeter a leis e controles mais brandos. Não é possível a existência de trabalhadores que executam atividades no mesmo local estarem submetidos a legislação diferente. Isso geraria um certo caos na gestão empresarial e, consequentemente, tornaria inviável a exploração da atividade econômica. E digo isso, presidente, para enfatizar algo que tem sido muito comum em discussões neste tribunal, um pensamento segundo o qual a repercussão econômica se sobreporia ao respeito aos direitos concernentes ao trabalhador. O ministro Cláudio Brandão lembrou que a questão não é nova. Num caso julgado em 1964, o TST já tratava da possibilidade de atribuição de bandeiras de países sem tradição em navegação, a fim de burlar a aplicação da lei mais protetiva. O ministro afirmou que a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, proíbe que seja adotada uma norma internacional em detrimento do direito nacional, quando este for mais benéfico.
Essa orientação também está presente na Convenção 186 da OIT, também sobre o trabalho marítimo, incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto 10.671 de 2021. Então, o que se vê neste princípio maior de proteção estabelecido na própria entidade internacional é a ampla abertura normativa para que haja ou possa haver a aplicação de direito interno e vejam, me permitam, eminentes pares, que a norma preocupada com o seu caráter abrangente definiu que não poderá ser afetada ou não poderá afetar qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados uma norma mais favorável. O que, aliás, até seria desnecessário, porque, e aí me refiro ao professor André de Carvalho Ramos, que esse é um princípio básico de direito internacional de aplicação da norma mais favorável no campo dos direitos humanos. O ministro acrescentou que em pelo menos 6 das 8 turmas do TST, o entendimento predominante é o de que a lei brasileira deve ser aplicada em detrimento de normas internacionais, em benefício da classe trabalhadora. A ministra Cátia Arruda acompanhou o voto do ministro Cláudio Brandão. Ela reforçou a importância das normas de direito internacional. Nós estamos saudando essas normas, mas entendendo que, em momento algum, essas normas retiram a construção do direito do trabalho nacional se estabelecidas algumas premissas. No caso, estabelecidas e incontestáveis, de que o trabalhador foi contratado no Brasil e também prestou serviços. O ministro Alberto Balazeiro observou que, em todos os casos, parece ser incontroverso que o recrutamento feito pela empresa ocorreu no Brasil, devendo ser aplicado o artigo 3º da Lei 7.064, que dispõe sobre contratos ou transferências para prestar serviços no exterior. No acórdão se refere à pré-contratação no Brasil. E a pré-contratação tem efeitos de contratação, quando se trata, evidentemente, de contratação realizada com o intuito de burla da legislação. Até pela especificidade do que ocorre no âmbito do trabalho marítimo, é inadmissível supor que no âmbito do navio a contratação começa em pleno mar, quando já se teria um estágio anterior de devida qualificação. Assim, por maioria, os ministros da SDI1 decidiram que as contratações de brasileiras e brasileiros para atividades a bordo de navios estrangeiros de cruzeiro devem seguir a legislação do Brasil quando mais favorável do que a lei territorial, inclusive no que diz respeito à Previdência Social, Fundo de Garantia e PIS/PASEP. Eu volto com você, Luana. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E o placar desse julgamento ficou assim. Acompanharam o voto do ministro Cláudio Brandão, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, a ministra Cátia Arruda, os ministros Augusto César e José Roberto Pimenta, a ministra Adelaide Miranda Arantes, o ministro Hugo Scheuermann, a ministra Maria Helena Malman e o ministro Alberto Balazeiro. E seguiram o voto do vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, a corregedora-geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, e os ministros Breno Medeiros, Alexandre Ramos e Evandro Valadão.